Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista, juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 7 de junho de 2023, dentro do finalzinho da quarta vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 5h12 da manhã. Mais uma vez, Cristo Jesus me expulsaram da rede com 7 espirros. É exatamente 7 espirros. E não à toa, hoje é dia 7 também. Será que é mera coincidência? 7 espirros. Para falar de um tema que em tese parece simples, porém revela e tem um condão, tem um poder de para além de poder transformar, nos tirar desse marasmo, desse lilismo, deste mundo largo, do pecado, da prostituição, dos mais diversos tipos de crimes, de todo tipo de lixo, que não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em nos prejudicar e nos fazer o mal diariamente, é que Cristo Jesus me inspiraram nesta madrugada de hoje, a saber, dia 7 de junho de 2023, com 7 espirros, para poder compartilhar com você esta transcendental mensagem do Senhor. E esta é a razão pela qual, desde já, adianto o título do que iremos debater, do que iremos estudar, do que iremos compartilhar com os senhores e as senhoras. A saber, abre aspas, porque devemos saber com quem andamos e por que devemos, por simetria, jogar no lixo tudo aquilo que nos faz mal, fecha aspas. E antes mesmo de adentrarmos diretamente para o pano de fundo ou de mérito da presente temática, dirijo-me à soberana autoridade divina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo no alto de sua infinita grandeza, com efeito, doravante possa me iluminar, a fim de que eu possa fazer a melhor interpretação possível, que de forma teológica, portanto, possa refletir aquilo que é da vontade do propósito de Deus e que eu faço, portanto, nos tempos que seguem, infra. Dito isto, chamo novamente a atenção de todos para aqueles que de alguma forma não se cadastraram no presente canal, para se cadastrarem, dar o like, apertar o sininho e compartilhar o presente vídeo teológico com o maior número de pessoas que, assim como você, está tendo acesso a esse conteúdo, a esse alimento da alma, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nada melhor amanhecer esse dia 7, esse dia sagrado, sob aspecto teológico, sob aspecto bíblico, e não à toa escrevi anteriormente sobre esse número 7 e está bombando aí no YouTube. É que Cristo Jesus me acordaram com 7 espirros, justamente no dia 7. E esta é a razão pela qual você deve compartilhar e se inscrever no presente canal, a fim de, assim como eu, possa também ser ou se transformar no instrumento a levar a palavra de Deus, a me ajudar a levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Agindo assim, você também estará fazendo a vontade e o propósito de Deus, hoje e sempre. Amém. Dito isto, já parto diretamente para o plano de fundo ou de mérito da presente temática, que consiste exatamente em perguntar por que devemos saber com quem andamos
e por via reflexa também porque devemos jogar para a lixeira ou nos livrarmos de tudo aquilo que nos faz mal diariamente. E aí, como toda tese dissertativa deve preceder de antítese, que é a introdução, tese, que é o fundamento, e síntese, que é a conclusão, já inicio com a primeira parte, a saber, a antítese, que é a parte introdutória, no sentido de dizer que, até para delimitar os contornos e alcances das duas perguntas, a saber por que devemos sermos seletivos em relação a quem andamos, e também isso se estende a lugares que frequentamos, como a segunda pergunta é porque devemos jogar para o lixo todas essas coisas que diariamente não hesitam, tampouco fazem a menor cerimônia em nos prejudicar em todos os segmentos de nossas vidas, profissional, pessoal, conjugal, casamento, familiar, social, os amigos, no trabalho, financeiro, etc. Porque não, são infinitas as causas, os efeitos deletérios, nocivos, que esse verdadeiro lixo, quando eu falar lixo urbano, eu estou falando de tudo aquilo, todos os lugares, todas as pessoas tóxicas, todos os frutos, as sementes que não são boas, que diariamente trava a nossa vida sob o aspecto espiritual, sob o aspecto a ponto de nos trazer a cegueira, a clássica cegueira espiritual, que é aquela cegueira que o homem, como tinha os fariseus, que Jesus disse que os fariseus conseguiam enxergar um arqueiro no olho de seu irmão, mas não conseguia enxergar a trave que estava atravessada nos seus próprios olhos. É isso que significa cegueira espiritual. E é esse o maior propósito do vídeo aula de hoje, de ajudar a se libertar dessa cegueira espiritual que não permite que o homem enxergue tudo de ruim que está travando a sua vida sob o aspecto social, familiar, profissional, financeiro e etc. E aí já começo apenas para enaltecer e arvorar, por que não dizer ilustrar melhor, o pano de fundo ou de método da presente temática. Começo dizendo que irei fundamentar a presente aula temática com o menor livro da Bíblia Sagrada, que contém um livro do profeta Jonas, cujo mesmo, em que pese, é o menor de todos, ou seja, apenas 4 capítulos, 2 folhas e meia, é o livro de Jonas. E desde já recomendo que pegue o livro de Jonas, você vai encontrar isso lá na folha, depende da sua Bíblia, na folha 11, 5, capítulo 1 a 4, só tem 4 capítulos. Então não existe razão para você não ler essa transcendental história que diariamente vai transformar a sua vida. E aí, como hoje é dia 7, e como já havia dito, alhures, Cristo Jesus me expulsou da rede com 7 espirros para me estimular a trazer esta necessária mensagem para compartilhar com você. Não à toa que o 7 é considerado, segundo Pitágoras, o número perfeito, porque representa exatamente, e não irei verticalizar sobre isso aqui, porque já tem publicado aí no YouTube a importância do número 7 na cronologia bíblica, apenas para introduzir. Segundo Pitágoras, matemático e filósofo Pitágoras, o número 7, não obstante não ser
não está no rol taxativo dos números perfeitos sob o aspecto da matemática, todavia, o mesmo à época não ouvidária em dizer que o mesmo era perfeito, porque era a soma, era o produto, é o resultado do 4 com 3, o 4 representando os 4 elementos da natureza, saber a terra, a água, o ar e o fogo, que também será objeto de uma aula verticalizada para onde eu irei mostrar a importância que você deve dar a esses 4 elementos da natureza com a soma ou adição do 3, que significa a trindade, que é ver Deus em 3 dimensões. Não à toa, esse número 7, você deve mentalizar muito nele, porque ele é poderoso. E 7 são os dias para purificar o homem. 7 foram os mergulhos, o número de mergulho que o profeta, não esse que vamos falar hoje, mas outro, Eliseu, sucessor de Elias, ordenou para curar a lepra do general da Síria, a saber, Naamã. 7 também foram o número de espirros que o profeta Eliseu ressuscitou o filho do Sulamita, uma das mulheres do rei Salomão, que também será objeto de diversos, não será objeto apenas de um, de diversos temas e aulas, onde eu irei verticalizar e te ensinar a importância de dar ouvido às palavras do rei Salomão, cujo mesmo, no mínimo, escreveu 3 livros, Cantares, Provérbio e Eclesiastes. Mas voltando para o pano de fundo de método da presente temática, para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, que já vai com 12 minutos somente nessa parte introdutória, digo que o livro do profeta Jonas é um livro que pode modificar, pode servir de cartilha, pode servir de catecismo para você ler diariamente, pois lá você vai aprender que não pode descumprir uma ordem de Deus. Lá você vai aprender que o Senhor dos Exércitos, Ele é o dono dos céus, da terra e de tudo que neles e nelas existe. Você vai aprender que ninguém pode violar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é seu Filho unigênito, a palavra de Deus é o instrumento. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, sem ele nada se fez e nada se fazia. Estamos a falar de Cristo Jesus. Não podemos ignorar. Buscai-vos a verdade vos libertará, como diz João 8,12. Mas não temos como atingir ou atingirmos este grau de verdade se a gente não dá o primeiro passo, como dizia Martin Luther King, um grande ativista norte-americano. Temos que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é exatamente criando o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Vai ter muitas coisas e a maioria você não vai entender, até porque foi interpretada do hebraico para o grego, do grego para o latim. Mas Jesus não falava nenhuma dessas línguas, falava aramaico, e também será um objeto de um vídeo aula específico onde irei verticalizar a importância. Mas isso, por exemplo, não impede que você leia a Bíblia, mesmo que você encontre dificuldade. A própria Bíblia, que é a própria palavra, vai ter o poder de começar a lhe transformar. E você terá a oportunidade de, quando quiser, quando sentir a vontade, quando sentir espiritualmente tocado pelo dom da palavra de Deus, pelo poder, você pode contar sempre com isto que está a vos falar para te ensinar, para te ajudar a compreender os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus.
mas não tem como começar a dar o primeiro passo para termos a devida e necessária intimidade com o Senhor dos Exércitos, com os seus mais inefados mistérios, sem, contudo, permitir que a sua palavra seja a nossa maior amiga, a nossa amiga diária. E esta é a razão pela qual já inicio introduzindo o pano de fundo de método para a gente temática, no sentido de dizer que quando eu pergunto por que devemos sabermos com quem anda, com quem andamos, sobretudo porque devemos nos livrarmos de todos os lixos, todos os lixos urbanos que diariamente não faz a menor cerimônia, tampouco hesita em nos roubar o sono e nos prejudicar pelos mais diversos viés sociais, político, jurídico, profissional, familiar, financeiro e etc. É exatamente em razão desses lixos urbanos que diariamente somos tomados. E aí, antes mesmo de avançar, trago um exemplo, só para você conseguir melhor compreender o que eu vou te dizer daqui para frente. Imagine uma situação em que você pega seu computador, seu notebook, o seu smartphone, que você está aí a me ouvir, e começa a observar que a memória dele está cheia. Você trava tudo, você não consegue nem ler esse vídeo que eu estou a fazer de forma gratuita para você. Por quê? Porque a memória está cheia. Cheia de quê? De lixo. Aí você vai lá para os diretórios, lá para a configuração do telefone, e você vai observar que a memória de 64 não tem nada, nem um giga, de 64 GB. E aí você precisa jogar para a lixeira. Você vai ver, você joga para a lixeira. Começa a apagar tudo jogando para a lixeira. Ocorre que todo esse lixo que você joga para a lixeira, ele não é apagado da memória interna do computador. Não à toa você vai lá para gerenciamento, e aí eu estou aqui dando aula até de informática, que não é minha área. E você vai ver que para além da lixeira, tem diversos outros diretórios. Você apaga, você jogou todos aqueles arquivos, aquele lixo para a lixeira, e chegou lá, a lixeira continua na mente do computador, na mente do seu smartphone. Aí você precisa avançar na memória interna, você vai ver vários diretórios. Aquele mesmo arquivo se encontra ali, ocupando o espaço da memória do seu telefone, nos mais diversos diretórios. Quando estamos a falar de um computador, no caso específico de um smartphone, de um telefone celular, tem como a gente apagar e deixar tudo zerinho, zeradozinho, bonitinho. É só saber. Você pode até apagar tudo e jogar para a lixeira. Aí depois você vai lá gerenciar, aí apaga, limpa a lixeira todinha para sair da memória do memória interna. Aí depois clica lá em memória interna, vai abrir vários diretórios, que você vai ver que aquele mesmo arquivo ainda se encontra em vários diretórios. Mas o computador, a tecnologia permite que você zere tudo. Mas não apaga ainda, porque se eu quiser recuperar tudo isso aí, eu posso recuperar nas nuvens. Tudo que foi apagado, basta eu desinstalar o WhatsApp e reinstalar e pedir para fazer o download, que ele faz o backup de tudo e traz tudo que foi apagado. Veja, portanto, os contornos e alcance e a importância pela qual devemos dar essa temática. Por via reflexo, entenda, nossa mente, desde a concepção
lá no ventre de nossa mãe, até o suspiro, como eu já falei também em outros vídeos, aulas, em que pese, e segundo a neurociência, o nosso cérebro, composto por uma massa muscular de aproximadamente 2,5 kg, quando os patologistas dissecaram o corpo de Albert Einstein, salvo o melhor juízo, esse pesado deu 2,30, foi 2,4, ou seja, 2,30 kg e 300 ou 2,4 kg, quilograma. Mas a média 2, a neurociência, a neurologia informa em média 2 a 2,5 kg é a média da massa muscular que compreende o nosso cérebro humano. E nesse cérebro existe o córtex. Nesse córtex existe 100 bilhões de neurônios. Cada uma dessas microcélulas nervosas, enquanto células individuais em que pese, é capaz de armazenar até 10 mil, ou de se multiplicar em mais fantásticas 10 mil células elétricas a cada instante, que são as clássicas sinapses que se dão no córtex. E segundo a própria neurologia, também nos informa que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por eventual acidente doméstico familiar, em que pese, todas as informações que esse cérebro capta, desde a concepção lá no ventre de nossa mãe até o último suspiro, que eu já disse que fase transitória se dá, segundo a neurociência também, um estudo publicado há 2 a 3 anos, que leva 15 minutos ou 900 segundos, o lápis aquele de EQM, que passa aquele holograma desde a concepção até o suspiro, tudo que a gente passou, vai passar. E aí a neurociência publicou um estudo dizendo que o cérebro ainda tem 15 minutos de atividade cerebral na hora da morte, ou seja, no ciclo, ou seja, na fase da transição entre a vida e a morte. 15 minutos, e eu fui fazer a divisão, ou 900 segundos. Veja, portanto, a complexidade. E esta é a razão pela qual, não obstante que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, à época, quando fora instado ou provocado a dizer para o cético Pedro Simão de quantas vezes devemos perdoar, e Cristo Jesus disse 7, e Pedro Simão disse 7, ele disse 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. Não obstante isso aí, sob o aspecto espiritual teológico, ser apenas um ponto de partida, pois não existe limite. Deus não existe limite para Deus derramar o dom da sua graça. Desde que a porta da graça esteja aberta ainda. E aí, até quando ela já está fechada, ele abre exceção. Quando abriu lá para Abraão, quando ele foi destruir, mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e ali ele já tinha fechado a porta da graça. Mas Abraão clamou que não destruísse aquelas 2 cidades, e ele pediu uma razão, deu um motivo, porque Deus é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma. E a gente observa lá, quando a porta da graça estava fechada, não à toa ele mandou os 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, que as pessoas de lá viviam literalmente, não obstante viver um paraíso, lá era um verdadeiro jardim do Éden, tinha todo tipo de mineral, pedra preciosa, todo tipo de plantação, de animal, de riqueza, e eles achavam que aquilo ali caiu do nada, aquilo ali foi um acidente biológico, que não foi o Todo-Poderoso que fez no ato da criação. E aí se achavam acima do bem e do mal, que não precisavam de Deus. E aí Deus manda os 2 anjos lá para destruir Sodoma e Gomorra, e a porta da graça subentende que já estava fechada. E Deus abre uma exceção para Abraão quando ele pede: e se eu arranjar 50? Deus disse: por amor os 50? Ora, se Deus abandona 99 para salvar uma, imagine se ele não abandonaria aquela população das 2 cidades para salvar 50. Quando eu falo que Sodoma e Gomorra, o povo de Sodoma e Gomorra está literalmente
deformado, que está até pior do que na época de Noé, é que até os estrangeiros que chegaram lá, eles tentavam estuprar. Não à toa tentaram estuprar os 2 anjos de Deus que Deus enviou para destruir as respectivas cidades. Perversos, depravados, na acepção justa do termo. E aqui me vem à mente o ensinamento de João Calvino, protagonista da segunda reforma protestante, a ponto de dizer que, quando falava da soberania divina de Deus, que Deus é tão poderoso de um jeito que ele só salva quem ele quer, em razão de o homem ter nascido literalmente pervertido e perverso. Mas, voltando para a exceção que Deus abriu para Abraão, a porta da graça já estava fechada no caso de Sodoma. E ele abriu a exceção simplesmente em razão dele ser o único que abandona 99 ovelhas para salvar uma. E Abraão pediu, clamou que não destruísse. E ele disse, me deu um motivo, me deu uma razão. Aí Abraão, 50, eu vou arranjar 50 homens bons, puros, lá em Sodoma e Gomorra. Ele disse, se você arranjar, por amor de 50, não destruirei. Aí Abraão não arranja 50, já baixa para 45, não arranja 45, já baixa para 40, não arranja 40, baixa para 30, não arranja 30, baixa para 20. E aí Abraão diz, desculpe a minha arrogância. Será a última vez que irei falar. E se eu arranjar 10? Ora, se Deus abandona 99 para salvar uma, por que ele não abandonava o propósito de destruir Sodoma e Gomorra para salvar 10? Então Deus diz, por amor dos 10 eu não destruirei. Ocorre que Abraão não arranjou uma alma pura, uma alma, um homem digno, um homem reto na cidade de Sodoma e Gomorra. E esta é a razão pela qual, não obstante a porta da graça ter fechado e Deus ter aberto diversas exceções para que Abraão conseguisse algum homem puro, mas Deus sabia que não tinha nenhum, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Até antes de pensar, ele já sabe. Ele sabe o nome do nosso cabelo, ele sabe o número de grão de areia na terra. Ele não só conta as estrelas do segundo céu, como ele dá nome e adjetivo a cada uma. Veja, portanto, a importância que devemos dar à questão da memória. E aí eu usei a memória do computador apenas para você se situar no espaço-tempo, uma perspectiva de uma visão 3D, ou seja, tridimensional, que para quem não sabe, a visão tridimensional, segundo a física, é uma visão que tem altura, profundidade e largura. Você enxerga em 3 dimensões, em 369 graus. E é esta que é usada no espaço do astronauta, lá no segundo céu, exploração espacial. Mas isso aí também será objeto de temas específicos, onde irei verticalizar, para trabalharmos a grandeza, uma das maiores grandezas do Todo-Poderoso, lá no cosmos, micro, macro, primeiro, segundo céu. Terceiro céu a gente não entra, não, porque a gente tem que trabalhar muito para poder chegar na porta lá. Mas a gente tem referência de que ele já levou Paulo de Tarso e o apóstolo João. Não à toa, o último livro da Bíblia é fruto exatamente da abertura desse terceiro céu para o apóstolo João na ilha de Patmos, na Grécia, quando ele se revelou, Cristo Jesus, dizendo ser o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro, o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, desde sempre. Amém. E dirigiu as 7 cartas escatológicas para os 7 anjos das cidades onde odiernamente se encontra localizado no interior da Turquia, que recentemente, ou seja, salvo engano, em fevereiro teve um dos maiores terremotos, cujo número na escala foi 7,8 na escala Richter, e o Instituto de Geologia dos Estados Unidos diz que depois do último de 1839 ou 1939, que havia matado mais de 30 mil, esse matou mais de 50 mil. Como já havia dito também em outros vídeos, alhures. Vejam, tá? Estão publicados aí no YouTube. Assisto todos os vídeos, apesar de ser
ter um tempo de 40, 50 e outros 1 hora e até mais, mas é importante porque falar de tanto assunto de direito, de filosofia, teologia, notadamente em especial a palavra de Deus, não tem como falar só se for para dar espólio. Até o espólio fica difícil. Então essa é a razão pela qual eu peço que, para além de você se inscrever no presente canal, se ainda não se inscreveu, dá seu like, apertar o sininho e compartilhar com o maior número de pessoas, você estará também contribuindo para fazer a vontade de Deus, que é levar a sua palavra aos confins do mundo. Agindo assim, estaremos dando o primeiro passo, como dizia Martin Luther King. Mas veja, portanto, a importância que devemos dar a essa questão da memória, essa questão do lixo, da lixeira. O computador a gente consegue, mesmo que a gente limpe tudo, deixe tudo lá zeradinho, beleza. A memória lá, você começa a trabalhar e fica dinâmico, o processador fica dinâmico. Mas se você, sem querer apertar no backup, vem tudo de novo, porque fica nas nuvens. E a nossa memória é do mesmo jeito. Quiçá até pior, porque se a gente não desinstalar e fizer um backup, a gente só faz backup do computador se a gente quiser. Só que na nossa mente a gente não pode, em tese, fazer isso. Por quê? Em razão desses 100 bilhões de neurônios que desde a neurociência nos informa que desde a concepção até o suspiro, todas as informações que entram na nossa mente, elas jamais se apagarão, salvo os casos de eventual acidente. O traumatismo craniano causado por eventual acidente profissional ou familiar. E esta é a razão pela qual o dom do perdão não pertence ao homem, sim a Deus. O homem, o pior que pode fazer é desculpar e jogar para a lixeira. Joga esse lixo para a lixeira, aquela raiva, como dizia o grande dramaturgo e maior poeta britânico, sabia, William Shakespeare, para quem certa feita disse que a raiva é o veneno que tomamos ou bebemos para desejar a morte de outro ou de outrem. Isso é uma coisa anacrônica, ou seja, não existe ou não deve existir, pois quem toma veneno é para se automutilar, para se autodestruir. Razão pela qual devemos desculpar, jogar para a lixeira e clamar para o Todo-Poderoso por meio do dínamo do poder do Espírito Santo e também invocar o número 7. Olha a importância do número 7. O número 7, em toda a cronologia bíblica, ele vai ter o poder de 7 espirros ressuscitar o filho do Sulamita, 7 espirros purificar a lepra, curar a lepra do general da Síria, saber Naamã. 7 é o número também da missa de sétimo dia. 7 é também o número das semanas. 7 Deus criou o céu e a terra em 6 dias e reservou o sétimo dia para descansar, o sabatar. 7 é um número em que Deus purificava o homem, no caso da lepra que ele aplicou na irmã de Miriam, 7 dias fora da tenda, e assim sucessivamente. Estude os contornos e alcances do número 7, e já tem aí, eu já fiz um singelo, porque se for falar do 7, eu passo o resto da vida e não paro de falar da importância transcendental e cosmológica do número 7. Estou aqui para abrir a sua visão, tirar você dessa visão monocular para uma visão holística ou visão multifocal, como defende o erudito escritor Augusto Cury. Mas quando eu digo que não conseguimos, por maior esforço, por mais hercúleo que seja o nosso esforço de limpar todo esse lixo urbano da nossa mente, sozinho, não conseguimos, repita-se, sozinho. Sozinho não iremos conseguir, por quê? Porque a neurociência, a neurologia nos informa que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por algum eventual acidente doméstico familiar, em que pese todas as informações que nosso cérebro capta, desde a concepção na barriga da nossa mãe, no ventre, até o suspiro, jamais, repita, jamais se apagará. E aí é por isso que a gente desculpa
O dom do perdão, o homem só tem o dom de desculpar e jogar para a lixeira. Só que a lixeira precisa ser limpa. Aí quando a gente desculpa, a gente está jogando para a lixeira, mas continua lá na memória interna. Continua aqui na nossa memória interna, nossa alma. Aí a gente tem que clamar para o Todo-Poderoso, porque somente Ele tem o poder de, por meio do dínamo do poder do Espírito Santo, por meio do número 7, mandar anjos serafins munidos de brasa de fogo direto de vosso trono, de vosso altar, assim como ele fez na época com o profeta Isaías, a fim de tocar nosso lábio. Aí mais uma dica: tenham cuidado com o que vocês colocam no lábio, pois Deus usou o lábio do profeta Isaías quando mandou os anjos serafins munidos de brasa de fogo direto de vosso trono, de vosso altar, para tocar no seu lábio, a fim de purificar o seu corpo físico, mental e espiritual. Então, o lábio subentende que é um lugar sagrado. Então, pense muito bem no que você vai colocar no seu lábio, para você não ficar impuro. Não à toa, Cristo Jesus é pedagógico quando diz: a boca fala de que o coração está cheio e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartar o nosso coração com coisas boas nesse dia 7, a fim de pensarmos, de começarmos a fazer uma verdadeira faxina na nossa vida doméstica, começando de casa. E eu já comecei segunda-feira fazendo. Falei com minha companheira, eu disse: olha aí, toda vez que eu vou tirar lixo, que são 3 vezes por semana, eu digo: olha a lixeira, olha aí se não tem alguma coisa na geladeira, estragada a comida. Porque comida estragada a gente tem que jogar para a lixeira. Mas se tiver comida boa, se tiver parada, a gente tem que dar a quem está com fome. E ela disse: não tem não, não tem nada não. Sempre ela disse que não tem. Eu disse: será que não tem? Ó, questão de o ceticismo a inquietação do filósofo. Eu nunca aceito, eu sempre vejo que pode ter algo além do que aquilo que a nossa vã filosofia imagina. Não à toa me vem à mente o que dizia o grande dramaturgo inglês, para quem a época fora literalmente pedagógico ao dizer que entre o céu e a terra existe ano luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E eu, quando perguntei à minha companheira se tinha lixo, comida estragada na geladeira, ela disse não. Aí eu lembrei, igual a Jesus: não, Pedro Simão que disse lá sobre quantas vezes devia perdoar, de 7 é 7 vezes 40, 7 vezes 70, ou seja, 490 vezes. E aí, segunda-feira, quando eu falei com minha companheira aqui, perguntando se tinha, ela disse: não, disse: será que não tem? Mas você viu o arsenal de lixo que tinha, de comida estragada na geladeira. E aquilo ali, só para você ter ideia, torna a geladeira pesada, que cansa a sua vista quando você abre. E, para além disso, consome 10 vezes mais energia do que o normal. Lembra da filgueira? A parábola da filgueira, que Jesus disse que amaldiçoou a filgueira, que era muito linda, muito bela, muito loira por fora, mas ela não dava fruto. Então a gente precisa se livrar de tudo que nos faz o mal. Fruto ruim. A gente só deve jogar pedra em árvore que dá fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Por via reflexo, a gente só deve guardar aquilo que... sementes boas. Uma semente ruim, a terra pode ser até fértil. Ela compromete a terra, mas ela não germina. Então a gente precisa sepultar todo esse lixo urbano, começando da geladeira, começando dos lugares que frequentamos, começando passarmos a ser seletivo. E eu não estou jamais aqui colocando você para acabar a amizade, para discriminar ninguém, jamais. Discriminar é uma coisa, ser seletivo é outra. Você quer mudar, você tem que saber o que você quer. Você não pode agradar a Deus e o diabo. Você precisa saber se posicionar. Se você quer ficar... se você quer ficar no caminho estreito, ou se você quer ficar nesse mundo largo e longo da perdição, da prostituição, das desgraças, mais diversos tipos nocivos de crimes, dos mais diversos graus de severidade, endividado,
fim do casamento, fim das amizades, conflitos dos mais diversos, envolvimento com a justiça, dívida na justiça, execução na justiça, crime, violência das mais diversas contra crianças, contra as mulheres, contra os órfãos, contra todas essas coisas se dá exatamente porque o termo que eu estou falando aqui pode ser comezinho ou simples, mas não é. É a causa. Isso aqui é a causa de tudo de ruim que acontece no mundo. A ignorância é uma das maiores causas de tudo de ruim que acontece no mundo. Só que a gente precisa aprender a darmos o primeiro passo. A gente tem que saber, estreito é o caminho e larga o caminho da perdição, da desgraça. A gente não pode estar servindo a dois senhores. A gente precisa dar o primeiro passo. A primeira coisa é saber o que quer. Quer mudar a minha vida? Então você precisa, primeiro, ser seletivo. Jesus foi seletivo. Naquela época ele não escolheu a população todinha para ser seu discípulo, apenas 7. E ele era mais seletivo ainda quando ele apenas escolheu 12. E ele era mais seletivo ainda quando dos 12 só tinha 3 que ele tinha o maior amor, que eram considerados os mais queridos, que eram João, Tiago e Pedro. Se devemos nos espelhar na mente de Cristo, à luz do corpo, da mente, do poder que brota de seu sangue, temos que ser ou sermos seletivos. Se você quer mudar a sua vida sob o aspecto financeiro, profissional, social, com as amizades, conjugal, com a sua esposa, com a sua companheira, você precisa parar e primeiro descobrir qual é o caminho que você quer. Você quer continuar nesse mundo lilista, desprovido de valores éticos e morais, mas vale tem dentro de você, esse mundo materialista, segundo Schopenhauer, gera uma espécie de sede de ter, como tédio de não poder possuir. E muitos querem possuir sem trabalhar, e quando olha está com algema no braço, quando olha está preso, quando não está morto. É tudo por conta dessas coisas, desses lixos, desses lugares que a gente frequenta e dessa seleção que a gente não faz. Quando eu digo que devemos ser seletivos, a gente não tem que discriminar. A gente tem que se afastar. Se a gente quer buscar a luz, a gente precisa buscar os caminhos da purificação. Se afastar de pessoas tóxicas. Se você não conseguir mudar, se você não conseguir ajudá-la para se conscientizar, se ela não quiser, você tenta fazer tudo, porque você já está fazendo a vontade de Deus, que é tentar modificar e transformar as pessoas. Tente, antes de você se afastar de determinada coisa que lhe faz o mal, tente modificar, tente purificar, tente informar, educar aquela pessoa, esclarecer, porque muitas das coisas ruins que acontecem no mundo, inclusive incluindo o pecado, é por conta da ignorância. Muitos pais, amigos, parentes, discriminam um ao outro, às vezes por ignorância. Aí você que estudou, por exemplo, obteve um conhecimento que seus pais não tinham, informa, se dá a aula para eles, que isso Deus também nos orienta nesse sentido, lá em Romanos, Paulo de Tarso. Pais, eduquem seus filhos, mas se os pais não têm condições de educar os filhos devem educar os pais. Se os filhos não têm educação de educar os netos, porque a geração vai avançando e a tendência é sempre que eles estudem mais. Então, pais, eduquem os filhos. Filhos, se os pais não têm condições, porque os seus próprios pais não lhe deram, ou por algum fator que trabalharam na roça ou trabalharam muito e não tiveram acesso ao estudo, não deixe de cobrar dos seus filhos o que eles ensinam. Se os filhos não sabem, dos netos. Se os netos não sabem, dos bisnetos. Ah, não tem bisneto? Então o amigo vizinho. O vizinho. Mas nunca durma com a ignorância. Pois é isso.
Essa é a arquê, essa é a causa de todas as coisas. E esta é a razão pela qual devemos diariamente fazermos o maior esforço possível para deletar nossa mente, jogar pela lixeira e clamar que o Todo-Poderoso mande os anjos serafins para tocar no nosso lábio a fim de purificar o nosso corpo. A fim de que ele, por 7 ondas, ou por 7 espirros, como amanheci hoje, dentro do dia 7, 3 vezes 7, 21, 1 com 2, 3, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder, Espírito Santo. Faça o resto. Sozinho não seremos capazes, nem perca o seu tempo, porque você não vai conseguir sozinho. Quando Deus diz que ou está com ele, ou vai arder no mar do inferno, ou do fogo do enxofre, ele não está dizendo que é um Deus autocrata, que a gente deve aceitar ele de boca dentro. Não. Se fosse assim, ele teria revogado o livre-arbítrio. Ele não revogou para nos dar o direito de escolha. Estreito é o caminho, e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Qual o caminho que você quer seguir? O estreito? Se for lá, você tem que saber que tem que ter renúncia. A palavra de Deus, essa aqui, ó. Olha aqui. A palavra de Deus significa, antes de tudo, esvaziamento, e não à toa, Deus no alto de sua infinita grandeza, mesmo sendo Deus, Pai, Deus Filho, Deus Poder, Deus Espírito Santo, novidade. Gostou do mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para ser o nosso Redentor, Salvador e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Então, se você quer mudar, você primeiro precisa saber que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não fala apenas de milagre, ela não fala apenas de bênção, ela não fala apenas de livramento, ela não fala apenas do dom da graça. É claro que Deus derrama o seu dom de caráter comum para bons, ruins, justos e injustos, ou seja, não é à toa a mesma chuva que rega a lavoura dos justos é a mesma chuva que rega a lavoura dos injustos. O mesmo sol que ilumina o dia dos bons é o mesmo sol que ilumina o dia dos ruins, para Deus mostrar o tamanho de seu amor, que Ele amou a terra de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para se fazer maldito, a fim de nos fazer bendito. Olha o maior exemplo de esvaziamento. Então, se você que está a me ouvir, neste dia 7 de junho de 2023, no finalzinho aqui da quarta vigília, está querendo mudar, você precisa primeiro conjugar o verbo, iniciar a conjugar o verbo esvaziamento. Esvaziamento significa sepultar. Quando você vê o termo sepultar, você não fique triste, não, você fica feliz. Porque sepultar significa apagar, mudar, transformar. Tudo que não está dando certo, tudo de ruim, que é inerente a esse mundo materialista, esse mundo lilista, totalmente desprovido de valores éticos e morais, para você poder dar o primeiro passo, como dizia Billy Graham, na direção do mundo estreito. Estreito. Quando Jesus disse que o estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, é porque o caminho para o pórtico de entrada do terceiro céu, ele exige renúncia, esvaziamento, a gente se esvaziar desse superego inflamado, desse narcisismo exacerbado em si mesmo, amor exacerbado em si mesmo, egoísmo, e pensar naquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. Você só vai saber quando você começar a mergulhar, ou pelo menos se permitir a ter a intimidade com Deus que você vai ter a partir da palavra dele. Buscai-vos a verdade vos libertará. A própria palavra, que significa o verbo, o instrumento, que é Cristo Jesus, ela vai ter o poder, por meio do dino do poder do Espírito Santo, de começar a interagir entre você. Você vai começar a enxergar o mundo, você vai começar a sair dessa visão monocular para uma visão holística, muito focal, em 3D, olhando sobre altura, profundidade, largura, tudo aquilo. Você vai começar a observar vários demônios do seu lado.
Seletivo. Verbo, você precisa ser seletivo. Começar a jogar para a lixeira tudo que lhe faz o mal. Começando pela geladeira. Começando a fazer uma faxina na sua casa. Sua casa pode ser humilde, pobre. Pode ser numa comunidade, isso não importa. Eu vim na comunidade também, não tenho vergonha. Foi essa comunidade que Deus me colocou para mudar a vida, começando da minha família. Foi isso que eu fiz a minha vida todinha. Nada acontece por acaso. Fiz de tudo para educar minha família. Renúncia. O nome disso chama-se renúncia. Esvaziamento. É você deixar de ser criança, deixar de ser adolescente, deixar de ser jovem, sei o quê, abdicar disso aí, trabalhar e não olvidar em tentar contribuir de alguma forma para melhorar a vida das pessoas. A palavra de Deus não é você ir para a igreja todo domingo. A palavra de Deus não é você estar rezando o texto todos os dias. A palavra de Deus significa esvaziamento, ação, como dizia Billy Graham. A palavra de Deus significa renúncia, esvaziamento. Se esse verbo do esvaziamento, da renúncia, da inteligência emocional, do autodomínio, do autocontrole, se as pessoas se ligassem da importância dos 7 dons do poder do Espírito Santo e os 9 frutos do medo também, ciência, consciência, domínio, eles teriam o domínio da própria vida, da própria existência, evitaria de cometer crimes, os mais diversos, de praticar atos nocivos e deletérios dos mais diversos. E a gente começa dando esse primeiro passo usando Tessalonicenses 5, 15 e 18. A tudo dá graça, a tudo dá graça, a tudo dá graça, pois a vontade não é do homem, sim de Deus. Devemos ser ou sermos gratos por tudo. Pois Deus diariamente, ele nos coloca sobre Deus, os montes, as montanhas é o lugar onde Deus se encontra. E o vale da sombra da morte, ou o deserto de Sinai, é o lugar onde Deus coloca o homem em provação para ensiná-lo, para além de ensiná-lo a andar com as suas próprias pernas, enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprender a superá-los. Outro sim, por via reflexo, também lhe permite atravessar o fogo e não se queimar, como ele fez com o apóstolo João dentro da caldeira, e ele colocou o timbre do poder do Espírito Santo dentro dele, e ele saiu de lá ileso. E aí o imperador achava que era mais um bruxo da época, que tinha muitos bruxos, muitos feiticeiros na época, e mandou exilá-lo na ilha de Patmos. Ocorre que o imperador romano não sabia que aquele ato estava servindo de carruagem de fogo para levar João, a criatura, ao seu Criador. E João é agraciado com a abertura do terceiro céu, e Cristo Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o único, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje sempre, amém, se revela. Quando ele pede para João escrever as 7 cartas escatológicas para os 7 anjos da cidade de Apocalipse, que ordinariamente ou atualmente se encontra na Turquia, interior da Turquia. Vejo, portanto, que se você quer mudar, e aí eu já digo, tanto no aspecto familiar, na sua casa, os amigos, com a esposa, com a companheira, no trabalho, questão financeira, você precisa parar. Tipo, para e olha e escuta na linha do trem. Você precisa saber primeiro escolher o caminho que você quer, se é o estreito ou o largo. O largo é esse que a gente está aqui na perdição, da desgraça, prostituição, roubo, furto, homicídio, violência doméstica contra a mulher, contra as crianças. Esse mundo é só um mundo largo, que Jesus diz. Estreito é o caminho que ele quer que a gente siga, a reta. E está lá na porta da graça, esperando por cada um de nós, de mãos esticadas, para nos receber. Mas saiba que a Bíblia, novamente, isso aqui
esse livro aqui, que eu disse, eu escrevi um artigo que está publicado aí no YouTube, dizendo que é o livro mais importante da história da humanidade, não obstante ser o mais perseguido e também o mais lido. Leio lá, acha lá. Lá tem muita coisa que vocês vão aprender. Veja, portanto, se você quiser mudar, você precisa saber que a palavra de Deus, a Bíblia, não é só um mundo de maravilhas, um mundo da Cinderela. A Bíblia, ela é uma faca, ela é de 2 gumes. Não à toa, a mesma arma, o mesmo poder, o mesmo conhecimento que liberta, cura e salva, ao revés, se não bem utilizado, e entenda-se como sendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela é, como, ela é uma navalha que corta de 2 lados. Mas se você não souber utilizar essa mesma arma, esse mesmo poder, esse mesmo conhecimento que a Bíblia te dá, ao revés, se não bem utilizada em prol do interesse comum, em prol daquilo que revela e reflete a vontade de Deus, em que pese, ela também terá o poder de te aprisionar, destruir e até mesmo matar. Portanto, pense nisso. Como já está se aproximando aqui de 57 minutos, já vou partir para trazer a ilustre e transcendental passagem do profeta Jonas. E antes de eu continuar, essa maravilhosa, essa fantástica história de Jonas, e para concluir pelo menos 90% do fundamento, que é a segunda parte do nosso estudo de hoje, eu enfatizo que faça o maior esforço possível para, desde já, dar o primeiro passo. Primeiro, saber se quer ficar no caminho largo e longo, é isso, da prostituição e desgraça, ou se quer ir para o caminho estreito, que Jesus nos aponta. Se for, comece a dar o primeiro passo, comece a se esvaziar, comece a fazer a faxina na sua geladeira hoje ainda, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar algo que está contaminando a sua geladeira. E siga pela casa toda. Vai ter muita coisa lá. Se o que tiver de bom que você não esteja usando, comece a doar. Doar para quem não tem. Porque o que não é bom para você é maravilhoso para muitos que não têm. Comida, roupa, etc. Faça faxina na casa, pode ser simples. Mas jogue água com sabão e lave. Lave tudo. Se puder, 2, 3 vezes por dia. More em uma casa simples, mas limpa. Ande com a roupa rasgada, mas limpa. Seja seletivo nos lugares, deixe de frequentar lugares contaminados, deixe de se acompanhar com pessoas tóxicas, pessoas nocivas. Não à toa tem aquela passagem, diga-me com quem anda, que direi quem és. Exatamente isso, essa seleção que Jesus manda. Se você quer seguir o caminho estreito, você tem que se espelhar na mente de Cristo. E a mente de Cristo, onde é que está? Está na Bíblia. Comece, dê o primeiro passo. Você vai ver a sua vida mudar da água para o vinho. A sua visão vai sair dessa visãozinha. Está aqui a sua visão. Assim, enxergando nada. Estou cheio de catarata nos seus olhos, cheio de catarata. Quando o médico tira a catarata, o mundo abre. Do mesmo jeito é isso aqui, cegueira espiritual. Lixo urbano. Pessoas tóxicas. Pessoas que só botam para baixo. Ambientes pesados. Cheio de demônio. Você precisa evitar esse tipo de lugar. Corre que, assim como o computador, assim como o telefone que a gente joga para a lixeira e está lá, fica lá nas memórias internas, nos mais diversos drives, diretório, e que se a gente fizer o backup vem tudo novo, nossa mente, né, como eu já havia dito, tem essa dificuldade de apagar, a gente não tem jamais capacidade de perdoar, somente desculpar e jogar para a lixeira. E aí a gente precisa clamar para aquele que tem o poder de concluir o resto, que é Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso eterno, etéreo Salvador e sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque,
Mas voltando aqui para concluir, já caminhando para a conclusão do nosso estudo de hoje, quando falo que devemos saber com quem andamos e jogar para a lixeira tudo aquilo que não nos faz o bem, aí me vem à mente aqui uma transcendental história da Bíblia, que é representada exatamente pelo profeta Jonas. Para quem não sabe, Jonas é um dos livros da Bíblia, que está lá no capítulo, depende da Bíblia, aí, página 1005, capítulo 1 a 4. É o único livro, é o menor livro da Bíblia, é um microlivro. Só tem 4 capítulos, e para além de somente ter 4 capítulos do livro de Jonas, ele só tem 2 páginas e meia. Então você não pode dizer, não vou. Não tenho tempo para isso não. Desde já recomendo, porque a minha função aqui não é estar apenas jogando palavras no vento. Se eu acordei de 4 da manhã para preparar esta aula e estou até agora ministrando para vocês, enquanto vocês estão dormindo, porque você não pode fazer o esforço, dar o primeiro passo em busca dessa mudança, que depende só de você. Primeiro tem que escolher o caminho. Então o livro de Jonas, ele deve ser um livro de cabeceiro, deve ser um livro, deve ser um catecismo, como a Igreja Católica usa. Tem que ser um livro de autoajuda, aquele de sabedoria, que você bota, livro de sabedoria, você bota lá você lê todo dia. Se você não conseguir, não sei ler, peça para o filho não sabe, peça para o neto. Não pode, ligue o telefone, a Bíblia tem lá falada, a voz de Cid Moreira e diversos outros. Então não há razão para aqueles que dizem, não tenho tempo de ler. Então escute, áudio, tem lá, só a Bíblia é em áudio. E o livro de Jonas, caminhando para finalizar, pois já passamos aqui de uma hora e 2 minutos, nos ensina diariamente que não podemos fugir da palavra e pior ainda da ordem de Deus. Deus quando nos chama, Deus quando dá uma ordem. Hoje eu não estava pensando, estava muito cansado, trabalhei muito já essa semana, apesar de ser apenas quarta-feira, e muito sono, mas ele me expulsou da rede com 7 espirros dentro desse dia 7 e dentro da 4ª vigília, que é uma das vigílias mais importantes onde Jesus operava aqueles inefáveis milagres, como acalmar o vento, o mar. O livro de Jonas, ele nos ensina que não podemos fugir de Deus. E aí vou sintetizar bem rápido aqui a história de Jonas, do profeta Jonas, porque aí o meu objetivo aqui é estimular a tomar o gosto pela palavra, nem que seja você ouvindo. Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas. Deus toma conhecimento de que a cidade de Nínive, o povo lá estava parecido com Sodoma e Gomorra. E aí Deus diz para Jonas se preparar e gritar para o povo de Nínive, pois ele foi informado que o povo de lá, a maldade de lá, daquele povo, estava enorme. E aí Jonas se prepara, mas ele não vai para onde Deus mandou, que era para levar a mensagem para o povo de lá, para o rei da Síria. Ele inverte o caminho e vai comprar uma passagem, entra no navio em direção à Espanha. E aí o navio, quando parte,
começa a entrar numa gravíssima turbulência. Turbulência avião, né? O navio é tempestade de vento tão grande a ponto de o navio ficar na iminência de partir no meio. E aí a tripulação, os marinheiros, o comandante, começam a se livrar do lixo. Não é nem que começa a se livrar, eles começam a orar. Cada um orando para o Deus que acredita, provando aí que o povo venerava vários deuses, não esse Deus desconhecido que a gente está a defender. E aí todos começaram a orar. Em determinado momento, e a tempestade só aumentava, a ponto de quase partir o navio no meio. E aí, o comandante encontra o Jonas dormindo lá no porão do navio. Aí diz: o que você está fazendo aqui? Leva para a cobertura, a superfície do navio. Pergunta o que ele estava fazendo ali. De onde ele vinha, para onde ele ia. E por que o navio estava passando por aquela tempestade de água. E aí eles começam a orar, cada um para o seu Deus. Para que cada um dos seus deuses diga qual a causa. E aí quando eles encontram Jonas dormindo no porão e pergunta a ele de onde ele vem, o que ele estava fazendo ali e por que o navio estava passando por aquela grande tempestade. Jonas disse que estava fugindo da ordem de Deus, que achava que era Deus que era Deus. Ele disse: eu sou, quando perguntaram qual Deus que ele acreditava, ele disse: o Deus dos céus, que criou os céus, a terra. Ele disse, e Jonas disse que achava que era ele que estava provocando aquele maremoto, aquela tempestade no navio, para castigá-lo. E aí ele disse que só tinha uma solução, como era pecado ele se suicidar, só tinha uma saída, que era jogar ele no navio, jogar ele fora do navio, para Deus deixar o navio em paz. E aí já começa a ver que o comandante se virou na fé. Ao invés de jogar Jonas no mar, pede para todos os marinheiros, toda a tripulação orar. E depois que oram, eles começam a dar ordem para os marinheiros jogar tudo que tinha no navio fora, todas as cargas. E quanto mais os marinheiros jogam fora a carga do navio, mais Deus castiga o navio. Maior é a tempestade. Eles estavam tirando tudo, jogando toda a carga, toda a bagagem no mar. Até que o comandante chega à conclusão e pede desculpa a Deus, e que Deus o perdoe, que teria que jogar Jonas mesmo no mar. Enquanto eles não jogam Jonas no mar, Deus não deixa o navio em paz. E aí o comandante joga Jonas no mar, Deus deixa o navio em paz, e aí você já começa a observar o lixo. O comandante do navio começou a jogar todo tipo de carga fora, mas o problema ali não era a carga. O lixo ali, tinha um lixo ali, mas não era as bagagens dos passageiros, e sim Jonas. Jonas era o lixo. Jonas era a carga, a única carga que deveria ser jogada no mar. E assim foi. Os marinheiros, o comandante jogou Jonas no mar e Deus deixou o navio em paz.
E aí ali a gente observa também que ali Deus já conseguiu convencer aqueles marinheiros a se converter, que só existe um Deus. Esta é a primeira mensagem que a gente traz dessa transcendental história de Jonas. Quando joga Jonas no mar, Jonas começa a orar. Ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, segundo capítulo 2. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro dentro da boca. Ele estava na boca de um peixe. Esse peixe supostamente só pode ter sido um tubarão. E Jonas, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei, pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, dizendo que o abismo do mar, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. Falando do templo de Israel, da segunda vinda. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas. Desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores, eu te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, ó Senhor. Então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Veja aí, que fantástico. Veja que fantástico. Que fantástica história. Que fantástico ensinamento. Que fantástico alimento da alma para iniciar nesse dia 7. Tem banquete, tem banquete melhor do que isso aqui. Isso aqui é apenas Isso aqui é apenas a degustação do banquete que Deus guarda para cada um de nós. E aí, Jonas em Nínive. Pela segunda vez, Nínive é o lugar onde Deus pediu para Jonas levar a sua mensagem. E Jonas não levou por quê? Porque achava que o rei de lá, o rei da Síria, não ia nem lhe dar ouvido. E aí vamos ver o que acontece aqui. No capítulo 3. Jonas em Nínive, que é exatamente o lugar onde Deus havia mandado. Pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, conforme ele havia dito na primeira parte, no capítulo 2, no capítulo 1. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Lembro que aqui, Deus ainda deu uma oportunidade, deu uma chance para aquele povo de Nínive. Então os moradores de Nínive creram em Deus
e resolveram que cada um deveria jejuar ao jejum, que estava coberto aqui. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Nesta época, uma maneira de o povo da época mostrar arrependimento era vestir roupa de saco. Então, quando você achar que está muito impuro, você veste a roupa mais simples que tiver, desde que esteja bem limpa, com sabão, omo, em pó, líquido, seja o que for, sabão que for. Até com a água, só com água que tem um cloro, até um cloro limpa. Se veste com a roupa mais simples, rasgada que você tiver, mais limpa, tem que estar limpa a roupa, para que Deus clame de joelho para o Senhor dos Exércitos, para Ele te purificar por meio dos anjos serafins. E aí continua, capítulo 3, versículo 6. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus caminhos e as suas maldades. Ou seja, falando do pecado. Olha o rei, que Jonas não foi, desviou o caminho, porque disse que o rei não iria nem lhe dar ouvido. Não somente a população não precisou nem ser ouvida pelo rei. Assim como o rei também, prima facie, se arrependeu a ponto de vestir também roupa de saco e ordenar os seus súditos a cumprir determinada ordem do Altíssimo. Mas continua. Que todas as pessoas e animais e beber animais vistam roupa feita de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, ou seja, mude desiste de destruir a respectiva cidade. Talvez o seu furor passe, que é a ira de Deus. E assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. E aí, continuando, porque como eu havia dito, é o livro menor da Bíblia, apenas 3 capítulos e composto em 2 páginas e meia. Vou ler o resto, porque é fantástica. A raiva de Jonas é a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer. Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que os deuses que têm compaixão, o Deus que tem compaixão e misericórdia, sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora o Senhor acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim?
Jonas acha pouco o que fez, ainda fica blasfemando e ironizando, sendo ingrato. Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer na cidade. Então o Senhor Deus, ou seja, o próprio Jonas, deu a mensagem e nem se tocou do que o milagre que estava sendo operado lá, conversão em massa, até o rei, sem esforço. Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Ou seja, você vê o ceticismo de Jonas, a incredulidade. É por isso que Tiago nos ensina que a fé tem que ser completa, plena, não pode ser como as ondas do mar. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Olha a bondade, olha a grandeza de Deus, da bênção de Deus. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol que queimava a sua cabeça. Então quis morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Mas Deus perguntou: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: É claro que tenho razão para estar com raiva, e com tanta raiva que até quero morrer. Então o Senhor Deus disse para Jonas: Essa planta cresceu numa noite, e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. E aí finaliza o livro de Jonas, provando que, para além de ser apenas composto por 4 capítulos, somente 2 páginas e meia. Vejo, portanto, a incredibilidade de Jonas. E aí finalizo dizendo que a história de Jonas responde à nossa pergunta de hoje. Por que devemos saber com quem andamos? Ou seja, o problema naquele navio que estava indo para a Espanha, navio de marinheiro, não eram as bagagens. O problema ali era Jonas. O problema era a incredibilidade de Jonas. O problema era a ingratidão de Jonas. O problema era a cegueira espiritual de Jonas. Que mesmo depois que Deus, que o Altíssimo castigou o navio, depois deixou o navio em paz, quando ele foi arremessado no mar, fez a grande graça, salvando ele depois da oração, trazendo ele, dando comando para o tubarão trazer ele para o mar, lhe dá a segunda chance dele fazer de novo de forma correta. Ele vai, ainda continua, mesmo a sua mensagem não tendo nenhuma resistência pelos moradores de Nínive, ele continuava cético, a ponto de não conseguir enxergar a cegueira que estava em seus olhos. E esta é a razão pela qual concluo, portanto, o presente tema, dizendo que assim como a história de Jonas, que no caso específico era um lixo dentro daquele navio, porque ele estava fugindo de Deus, e Jonas não somente mostra a sua ingratidão, que representa a ingratidão do povo, como por via reflexo também que não podemos deixar de atender um chamamento de Deus, e pior ainda,
fazer aquilo que é da sua vontade e do seu propósito. E a sua vontade e seu propósito, em que pese, consiste exatamente na Bíblia. Buscais a verdade, e a verdade vos libertará. E com isso concluo em uma última síntese estreita, no sentido de dizer que devemos não somente sabermos com quem andamos, combinado com também o tipo de local que visitamos, como por via reflexa também aprendermos a jogar diariamente para a lixeira todo o lixo urbano que nos consome e não faz a menor cerimônia, tampouco hesitam em nos desviar daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus. Hoje e sempre. Amém. Pessoal, ficando por aqui, obrigado aos senhores e às senhoras. Espero que de alguma forma vocês possam aproveitar esse ensinamento. Compartilhe com o maior número de pessoas, para que, assim como eu, você também seja um instrumento de mudança, de transformação, de purificação da alma. Sobretudo, também ser parte integrante para disseminar e levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Agindo assim, você estará dando o primeiro passo para começar a intimidade com o Deus Todo-Poderoso, hoje e sempre. Amém, amém, amém.